Bom dia! Seja bem-vindo ao Esporte Urbano, o esporte que você pratica. No programa de hoje, veremos um dos pontos mais tradicionais de prática de atividade física em Porto Alegre. Falaremos também com uma família de desportistas e como os pais lidam com os sonhos destes garotos. E uma cobrança pessoal que você será minha testemunha. Esporte Urbano está iniciando agora. A PR Salvados está facilitando suas compras de Natal e fim de ano. Em novembro e dezembro, a PR Salvados abre aos sábados das 9 às 3 da tarde para melhor atendê-lo. O que você precisa está na PR Salvados, de tudo um pouco, por um preço muito melhor. PR Salvados, Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, 137, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51 3356 3000. Esporte Urbano recebendo hoje aqui Luiz Fernando Pérez Bento, mais conhecido por Marras Pod. Marras, por que Marras Pod? Marras Pod é o seguinte, Marras Pod foi um goleiro do Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Era um goleiro que jogava todo de preto, camiseta preta, calções preto, meias preta. E eu, quando era guri, eu jogava também com camiseta preta, calções preto e meias preta. Havia uma semelhança entre eu, Luiz Fernando Bento, com o goleiro Marras Pod do Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Então, a gurizada olhava para mim assim, fazia umas defesas, né? Ah, mas esse goleiro aí parece um Marras Pod, goleiro do Ferrocarril. Desde então, até hoje, eu tenho esse apelido. Marras Pod é o meu apelido de um goleiro argentino. Tá, mas tu jogaste no Grêmio. Joguei no Grêmio em 1957 e 1958. E depois? Aí fui emprestado para o Juventude Caxias do Sul. Fui titular no Juventude Caxias, onde tive a felicidade de ser considerado o melhor goleiro do campeonato em 1960. Foi uma honra para mim. Agora eu entendi por que os goleiros da equipe do Grêmio têm essa influência do futebol do Prata, né? Na verdade, quantos goleiros passaram pelo Grêmio que têm origem argentina, né? Exatamente. O Cejas era um goleiro argentino, assim como o Germinário. Aliás, eu era reserva do Germinário. Era um goleiro que eu aprendi muito com o Germinário. Era um goleiro elegante e, além de ser um goleiro elegante, era um ótimo goleiro. Eu era fã do Germinário. Falando para o nosso telespectador, tu te lembra da escalação do Grêmio no tempo do Germinário? Me lembro. Era Germinário, Figueiró, Ayrton, Ortunho e Enio Rodrigues. Elton e Milton. Ercílio, Gessi, Juarez, Milton e Vieira. Esse era o time titular do ano que eu atuei no Grêmio. O Marras é proprietário de uma das primeiras academias de musculação de Porto Alegre, onde conseguiu agregar o fitness às atividades oferecidas pela academia, né? Então, geralmente a pessoa procura um local para praticar atividade física e as academias hoje se tornaram a grande alternativa. Então, nada melhor que trazer uma das pessoas que iniciaram isso em Porto Alegre. Então, Marras, eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador assim, sobre a tua academia. Qual a especialidade dela hoje? Bom, a minha academia, ela foi fundada em 5 de outubro de 1976. Eu tive a honra de ser um dos pioneiros. Eu fui o primeiro, então, a manter uma academia com pessoas da faixa de terceira idade. Naquela ocasião, não havia academia especializada. E eu tive a honra de ser
um dos primeiros a manter esse público, que hoje eu tenho alunos de 12 anos até 86 anos. E para mim é uma honra ter esse tipo de alunos. Durante esse período todo, eu sei que algumas personalidades de futebol frequentaram a tua academia. Tu podia contar para nós quem são, né? Exatamente. Pelo fato de também ter 36 anos de academia, muitas personalidades passaram pela essa academia. Posso rapidamente assim citar o Paulo Roberto Falcão, que quando ele estava de férias, ele jogava na Itália, no Roma, e ele vinha manter a forma em Porto Alegre. E escolheu a minha academia para se manter essa forma. E também o Paulo César Carpegiani, o Cassiá e tantos outros. Conta um fato pitoresco que aconteceu na academia. Normalmente, quando um aluno entra na academia, eu faço uma avaliação física. Então, ele começa a examinar, meço a pressão, batimentos, peso. E teve uma ocasião que eu fui examinar um aluno e perguntei para ele assim, qual é o teu problema? Olha, professor, eu sinto uma dor aqui no meu joelho esquerdo. Aí eu comecei a examinar o aluno, eu apalpava, apertava, aí assim, mas eu disse para o aluno, eu acho que não tem nada isso aqui, eu acho que não tem nada, para mim, na minha opinião, eu acho que deve ser a idade, eu disse para ele. Mas aí ele respondeu assim, mas professor, o joelho direito é a mesma idade e não dói. Isso foi um fato que eu achei interessante, né? Que sabedoria dele, né? Tem a mesma idade e não dói, um joelho doía, o outro não. Mas que fantástico. Essas ocasiões acabaram, eu sei que acabaram te influenciando por um viés artístico, né? Certo. Então fala um pouquinho sobre isso aí. Eu sempre sonhei em ser um dia um atleta profissional. Sempre sonhei defender um grande clube, que foi o Grêmio. Eu sempre sonhei um dia ser professor de educação física e ter uma academia de ginástica. Consegui. E hoje é trabalhar com humor, fazer show de humor. Esta é uma das ambições minhas, também eu tive quando guri, porque eu gostava, sempre sonhei ser humorista. E hoje estou realizando meu sonho. Bom, o que está faltando, Marras? Falar para as pessoas onde é que fica a academia. Bom, o endereço da academia fica na Luiz Afonso, 575, na Cidade Baixa. E o telefone? 32 27 49 01. Você está conferindo aí na tela o endereço da academia. Agora fala sobre o show, se alguém quiser te contratar, porque o nosso telespectador em casa já viu ali na tela uma parte do teu show. Como é que ele faz? Bom, eu tenho e-mail showmarras@hotmail.com. Este é meu e-mail. Ou Academia de Ginástica 3227, como eu já disse, 3227 4901. Olha aqui, ó, você não pode perder de contratar esse homem. Esse aqui é o multi-man de Porto Alegre. O homem iniciou há 500 anos atrás e ainda tem força para fazer aí o humor para você. Marras, muito obrigado pela tua presença aqui no Esporte Urbano. Nossa proposta é justamente essa, mostrar para o telespectador em casa as alternativas que ele tem para a prática de atividade física. Esporte Urbano, o esporte que você pratica. A PR Salvados está facilitando suas compras de Natal e fim de ano. Em novembro e dezembro, a PR Salvados abre aos sábados das 9 às 3 da tarde para melhor atendê-lo. O que você precisa está na PR Salvados, de tudo um pouco, por um preço muito melhor. PR Salvados, Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, 137, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51 3356 3000. Aqui no Esporte Urbano, nós pudemos assistir juntos o sonho daqueles meninos que participam da escolinha do Figueirense em Porto Alegre. E hoje nós trouxemos uma família. Está aqui conosco o Vainon,
com seu filho Leonardo e o Bruno, para conversarmos um pouco sobre este sonho. E esses garotos aqui vão poder nos falar um pouco sobre as experiências que eles, na idade que já têm, já passaram. Vainon, seja bem-vindo ao Esporte Urbano. Obrigado ao convite do pessoal da equipe do Esporte Urbano. E estamos aqui para contar um pouco da experiência dos nossos meninos em longo tempo já com trabalho com futebol. Começaram no futsal e também, logo após o trabalho no futsal, passaram para o futebol de campo nas categorias de base do São José. Em seguida passaram pelo Grêmio e estão desfrutando do sonho de muitos meninos de serem jogadores de futebol, hoje dentro do Grêmio. Olha só, todo pai fica um pouco aflito, o pai que eu digo é a família, em relação a como educar seu filho, qual a escolha da melhor prática desportiva. E Vainon, tu és profissional de educação física e deve ter passado por isso também. Então tu poderia contar pra gente, assim, de que forma isso aconteceu, entendeu? Essa progressão natural desses garotos pelo futebol, a partir de que outros esportes? Nós tivemos, desde a nossa formação, antes de iniciarmos a faculdade de Educação Física, um convívio direto com o esporte comunitário, em centro comunitário, equipes competitivas de judô. Depois passamos um período também em escolinhas de futebol, categorias de base, e até chegarmos à conclusão que o melhor para nós, no momento, seria fazer a formação. Ô Vainon, te lembra no nosso tempo que futebol era considerado coisa de quem não tinha o que fazer. Depois que a gente estudou e começou a entender um pouco mais, tu hoje é profissional da bola, o Vainon já passou por equipes como o Grêmio, como preparador físico, Veranópolis, preparador físico, Canoas Ubra, como preparador físico, a gente já tem uma outra visão. A visão que nós queremos mostrar para você, telespectador, é a visão do Vainon pai. Aquele que agora está prestes a acompanhar essas crianças já quase como profissionais. Esses garotos estão para ir para a Europa agora, a partir de uma experiência que surgiu em um fim de semana atrás. Exatamente, a gente já vem acompanhando eles no mundo do esporte desde pequenos, desde da sua iniciação. Começaram com futebol com 3 anos em escolinha da escola, fizeram também a parte do judô, estiveram 3 anos no judô da Sojipa, e depois o futebol acabou tomando espaço, tem que dividir o espaço do futebol também com a escola, que eles hoje estão muito bem na escola, são ótimos alunos na escola, e a questão do futebol chega a um ponto que ele inicia como recreação, e aos poucos ele vai se tornando uma competição. Então, para eles entrarem no nível de alto rendimento, passar para o nível de competição, a gente também tem que dar uma atenção especial, procurar clubes que deem condições para que eles desenvolvam o seu talento, o seu futebol, e foi onde nós, no primeiro momento, procuramos o Esporte Clube São José, e no segundo momento, através do talento e da qualidade que esses meninos apresentam, conseguimos que eles fizessem um teste no Grêmio Futebol Porto Alegrense e, graças a Deus, foram aprovados lá dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Passa aqui o microfone para o Léo. Léo, qual é a tua posição? Meio campo. E qual é a idade que tu tens? 9 anos. Bom, no Palote eu sei que tu já estuda. Aliás, estudamos lá, né? Teu pai e eu fomos colegas do Palote. O que as meninas andam falando agora que tu anda meio... né? É o craque da bola. Conta aí para nós. Parabéns. É mesmo? O que a professora no colégio falou? Parabéns. Muitas felicidades. É mesmo, mas que piá. Passa aqui pro Bruno. Bruno, qual é a tua idade? 11. Qual é a tua posição no futebol? Meia esquerda. Meia esquerda. Mais adiantado ou mais na defesa? Mais adiantado. E mete gol ou não? Não, só mais de dar passe. Mais de dar passe? É o pensador, então. Ah, tá certo. Olha só. Agora, depois que o pessoal ficou sabendo que vocês estão prestes a fazer uma viagem para a Europa, cara, o que as menininhas andam falando lá? Parabéns para trazer o autógrafo dos jogadores. É mesmo? E tu vai fazer isso? Eu vou. É. Muito bem. Eu tenho uma pergunta agora para fazer o seguinte.
todo jogador de futebol agradece, Vainon, a mãe. Olha aí, ó, tá chegando aqui a Letícia. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelos filhos, Muito né? obrigada. São lindos e, pelo jeito, são muito educados. São. Mas agora, fala lá para aquela mãe que está sentada lá. Como vai ser essa aflição, essa expectativa desses garotos viajando para a Europa? Olha, vai ser uma coisa muito emocionante e como vamos todos nós, os 4, e eu espero que seja maravilhoso e vamos torcer que tudo dê muito certo. Essa família tem uma peculiaridade, né? Tanto o pai quanto a mãe são profissionais de educação física. Então podem estar acompanhando de perto o desenvolvimento dos garotos, certo? Mas se você em casa não é profissional de educação física, procure um para receber um auxílio de orientação aos seus filhos e a você mesmo aí para fazer uma prática de atividade física. Me conta uma coisa. Te emociona quando eles fazem gol? Sim. E Muito. eles mandam um coraçãozinho? Mais ou menos, de vez em Né? quando. Mas você sabe fazer o coraçãozinho ou não? Mostra ali pra galera como é que é o coraçãozinho. Mostra lá. Olha aí. Às vezes eles fazem. É? É. Letícia, conta pra nós um pouco a repercussão, então, do sucesso desses piá no teu trabalho, no dia a dia. Olha, já estão até me chamando de sogra. Várias meninas que foram minhas alunas ou coleguinhas deles de aula, hoje eu passando e elas... E aí, sogra? Tudo bom, sogra? Eu até me espantei, fiquei chocada. Fiquei chocada. Não, mas daqui pra frente vai ser isso, né? Te Olha, acostuma. Não vou adianta ter que me nada. acostumar mesmo. Ah, meu Deus. Vou chamar todas de querida. Isso aí acontece muito, né? Toda mãe que tem um filho, ela diz assim, deixa ligarem pra cá pra perguntar pelo fulano, eu vou dizer se tá em casa. Pois é, 2, eu não vou dizer nome de ninguém. Vou chamar todas de querida, entrem, sejam bem-vindas, mas... Tá certo. Letícia, eu sei que os garotos têm o Facebook, né? Então eu vou pedir pro Vainon encaminhar ali, cada um de vocês fala, olhando lá pra câmera, como é que as pessoas podem te encontrar no Facebook. Léo Rodrigues. O endereço tá na telinha. E agora o Bruno? Bruno Rodrigues. Então você confere aí na telinha do Esporte Urbano o Facebook desses garotos, se você tiver curiosidade de saber se eles realmente batem o bolão que estão dizendo. Nosso objetivo aqui hoje, pessoal, era esse, era tentar mostrar para você em casa a situação que os pais se encontram em relação aos filhos que comecem a atingir um sucesso muito precocemente. Então quero agradecer a presença de vocês todos, desejar sucesso, né, na carreira dos garotos e lembrar você que esporte urbano é o esporte que você pratica. A PR Salvados está facilitando suas compras de Natal e fim de ano. Em novembro e dezembro, a PR Salvados abre aos sábados das 9 às 3 da tarde para melhor atendê-lo. O que você precisa está na PR Salvados, de tudo um pouco, por um preço muito melhor. PR Salvados, Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, 137, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51 3356 3000. A produção me passou um número aqui fantástico. 3.417 pedidos para o Samuel falar sobre futebol. Na verdade são quanto? 3.417, 17. porque ele me ganhou uma aposta. Eu dizia quando começamos o programa que eu jamais falaria sobre futebol aqui no programa. A não ser esse futebol de inclusão social, formação dos meninos. Mas depois desses acontecimentos aí, com o futebol do nosso estado nessa semana, Samuel, fica à vontade. Uma vez o escritor Érico Veríssimo, grande escritor Érico Veríssimo, para mim o maior escritor brasileiro, estava numa cidade no exterior, não me lembro qual era, e perguntaram para ele sobre a cidade de Porto Alegre. E ele disse, Porto Alegre tem, que era a cidade onde ele vivia, uma orquestra sinfônica. Tem uma orquestra sinfônica em Porto Alegre, disse Érico Veríssimo, para identificar esta bela cidade na qual nós vivemos aqui. Se fosse hoje, pela globalização, seria difícil as pessoas não conhecerem Porto Alegre. Mas se tal situação se apresentasse para mim, eu diria que moro numa cidade que tem 2 campeões mundiais de futebol, Grêmio e Internacional.
Por que eu estou dizendo isto? Porque eu torço tanto pelo futebol da capital, por Grêmio e Internacional, até pela convivência com ambas as equipes, com jogadores que atuaram em Grêmio e Internacional ao longo de uma carreira jornalística, que cheguei a uma conclusão: para treinar Grêmio Internacional, precisa ter status de desembargador. Eu sei que estou forçando aqui numa linguagem rodriguiana, o Nelson Rodrigues, que era torcedor do Fluminense, era dado a essas expressões. Mas é bem assim mesmo. Não se começa como técnico em Grêmio e Internacional. No Grêmio e no Internacional chega-se já com a toga de desembargador. Porque isto representa para mim toda uma carreira. Por exemplo, o treinador começa nas categorias de base, sub-17, aí vai bem, sub-17 de Grêmio ou de Internacional, passa para sub-20, joga torneios no Alegrete, ganha um torneio no Alegrete, vai treinar, já iniciando a carreira, Novo Hamburgo, e vai para Caxias, treina lá Caxias ou Juventude, e aí dá um pulo, já vai a Santa Catarina, ou então já vai para o Paraná, treina lá os clubes do Paraná. De repente aparece uma Portuguesa de Desportos, e ele treina a Portuguesa de Desportos, e aí já está com status de juiz de carreira. E chega aos mineiros, vai lá para Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Pode passar pelo Botafogo do Rio de Janeiro, que é o clube dos gaúchos no Rio de Janeiro. Os gaúchos que se radicaram no Rio de Janeiro normalmente ficaram torcedores, se transformaram em torcedores do Botafogo. Pois bem, para chegar a Grêmio Internacional precisa ter esta carreira, precisa ter o status de desembargador. É solene, meu amigo. Quando o treinador está dirigindo o Internacional, é como se tivesse uma solenidade em andamento. Eu vejo, e o Fernando, que deixou o cargo, que tentou começar no Internacional, certamente será muito bem sucedido se continuar na carreira, será um grande técnico. E um dia o receberemos aqui, a torcida do Internacional o receberá com solenidade de desembargador, porque já passou por toda esta trajetória comum a um juiz de carreira, que começa lá no Quaraí, vem para São Borja, depois já está em Santa Cruz, chega a Porto Alegre, e assim vai, dirige o tribunal do júri, e quando vê, aquele magistrado está com o cargo de desembargador. Tudo isto por quê? Porque nem Internacional, preste atenção, meu amigo, nem Internacional, e preste atenção o dirigente, principalmente, dos nossos clubes, de Grêmio Internacional. Nem Internacional, nem Grêmio podem se permitir a desculpa diante de um eventual insucesso, de uma eventual derrota, usar a desculpa de: olha, o nosso técnico está começando na carreira. Não. Isto não se permite a Grêmio e a Internacional. Não falei sobre futebol, falei sobre carreira, porque aqui no programa nós nos importamos muito com a formação daqueles que são responsáveis pelas nossas crianças. E a educação física é um dos principais elementos na formação do nosso jovem. E exige-se do professor de educação física todo um cuidado, toda uma preparação, assim como se espera para o futebol a formação de um profissional com status de desembargador. Vejamos se agora quem vai assumir o Internacional tenha este cuidado por parte daqueles que dirigem. Saúde e vida longa.
duas últimas notícias. Hoje acontece o jogo da fralda no paintball. O participante que tem um filho pequeno recebe dos outros fraldas para contribuir na sua formação. E também acontece hoje os jogos de volta do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Em Ijuí, Esporte Clube Ijuí contra Esporte Clube Rio Grande, às 16 horas. E em Alvorada, Alvorada Duda contra o time de Tapejara. No primeiro jogo, Rio Grande venceu o Ijuí por 2-1. E em Tapejara, Tapejara passou pelo Alvorada por 2-0. Esporte Urbano tem o patrocínio de PR Salvados, de tudo um pouco por um preço muito melhor, apoio de Nonoai Tênis Clube, Duo Marketing Eventos, CWR Produções. Quero agradecer muito a você que tem acessado as nossas redes sociais. Continue acessando, mande sua mensagem, faça a sua participação valer a pena, assim como várias pessoas já têm feito, ok? Esporte Urbano é o esporte que você pratica. Beijo no coração, até o próximo domingo.